Antes de entrar no tema de história do Brasil propriamente dito, né, nós achamos por bem fazer uma introdução metodológica. Por quê? O nosso interesse na história do Brasil não é um interesse folclórico, né? Nós temos a intenção de fazer, numa determinada medida, na medida das nossas forças aqui e das nossas possibilidades de tempo e tudo mais, uma interpretação marxista da história do Brasil. Muitas pessoas vão pensar o seguinte, que essa interpretação marxista da história do Brasil já foi feita por alguém. Não é fato, nunca foi feita, né? Aqui, logicamente, que nós nos colocamos num terreno um pouco perigoso, digamos assim, porque muita gente vai achar que é um excesso de arrogância você falar que, nossa, tantas pessoas escreveram sobre o Brasil e nenhuma delas era marxista, efetivamente. Efetivamente é assim, né? Os autores mais conhecidos de história marxista do Brasil, primeiro, são poucos, né? Os que se dizem abertamente marxistas. Por exemplo, um Caio Prado Júnior, um Nelson Werneck Sodré, né? Um Leôncio Basbaum, que escreveu a História Sincera da República. Todos eles, na sua esmagadora maioria, oriundos do Partido Comunista Brasileiro. E oriundos do Partido Comunista Brasileiro já na sua etapa de completa decadência programática, ideológica e política, né? Não são da origem do PCB. O PCB, na sua origem, não conseguiu levar muito adiante a elaboração dos problemas nacionais de um ponto de vista marxista, né? É uma coisa que é muito conhecida por aqueles que estudam a história do movimento operário brasileiro. O partido era muito imaturo, né? Os seus dirigentes haviam saído do anarquismo, que, como nós sabemos, é um modo de ver a política extremamente eclético e confuso, né? E, na realidade, né, uma coisa que era positiva no Partido Comunista das origens é que eles eram efetivamente militantes do movimento operário, de um movimento operário muito ativo. O Partido Comunista foi formado num momento de grande crise nacional, né? Nós estamos hoje vendo aqui o centenário da formação do Partido Comunista, ao mesmo tempo em que se comemora o centenário também da revolta dos 18 do Forte de Copacabana e da Semana de Arte Moderna, né? Já o aparecimento desses três acontecimentos muito importantes, todos no mesmo ano, todos ao mesmo tempo, mostra que as coisas estavam acontecendo no Brasil com uma velocidade, né, e uma intensidade muito grande. O que nós temos aí na realidade é o quê? É o ponto de partida, do ponto de vista intelectual, político e organizativo, da Revolução de 30. Né? Revolução essa que foi determinada por uma série de fatores, mas mais diretamente pela crise econômica capitalista de 1929. E que deu lugar a uma das épocas, se não a época mais revolucionária do século XX, que é a década de 1930, né, onde aconteceram coisas de uma importância fundamental, tanto do ponto de vista positivo como negativo, né? Nós tivemos a Revolução Espanhola e tivemos a derrota da Revolução Espanhola. Nós tivemos a crise na Alemanha, a derrota do movimento operário alemão e a subida de Hitler ao poder, e assim por diante. Então, o Partido Comunista ele se viu envolvido, né, nesse torvelinho de acontecimentos, e mais, ele se viu envolvido também na crise, uma crise muito grande, né,
que é a crise da Terceira Internacional e da União Soviética, da Revolução Russa de 1917. Quer dizer, nós temos um partido, que é um partido marxista, que adere à Terceira Internacional, mas adere tardiamente, 5 anos depois da sua fundação, 4 anos depois da sua fundação, e pouco tempo depois essa internacional vai entrar numa crise ideológica e política muito grande. É óbvio, né, é fácil de perceber que esses acontecimentos levaram ao aborto de qualquer tentativa naquele momento da parte desse partido de uma elaboração política séria. As pessoas iriam aparecer posteriormente, já em épocas onde o stalinismo havia se consolidado completamente, né? Depois da guerra é que vão aparecer a maior parte das elaborações ditas marxistas sobre a história do Brasil. E nesse sentido, nós não podemos ter essa elaboração como marxista, no sentido pleno da palavra, né? Nós vamos aqui discutir alguns desses livros, né, para criticar, para fazer uma crítica, mas nós não podemos ter isso daí como sendo uma verdadeira elaboração marxista.